para sentir o carinho, sentir esta atmosfera tão positiva, né, que nós encontramos aqui. E aqui nós recebemos o carinho não só dos encarnados, mas também dos desencarnados, né, que aqui estão e que nos acolhem com tanto carinho, nos auxiliam tanto nas nossas necessidades. Nós também damos as boas-vindas a todos esses nossos companheiros que aqui estão no mundo espiritual, que vêm também para acompanhar a nossa exposição, vêm para aprender um pouco mais, que sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Jesus, onde nós sempre buscamos trazer algum ensinamento do Cristo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que o Evangelho tem conhecimentos assim, lições para nós de um tamanho impressionante, mas são parábolas. Então, parábolas são alegorias, é um sentido figurado, então isso faz com que nós tenhamos um pouco de dificuldade na compreensão delas. E como nós nos valemos da doutrina espírita para conseguir compreender, e a doutrina espírita nos diz que nós precisamos ter aquela fé raciocinada, nós precisamos ter a lógica, ser o bom senso no entendimento de qualquer ensinamento, inclusive do Cristo, aliás, principalmente do Cristo, porque dentro dessas parábolas do Cristo, dessas alegorias, nós encontramos ensinamentos muito profundos. E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o item número 1 do capítulo 18 do Evangelho. O item número 1 tem como título Parábola do Festim de Núpcias. Essa parábola, dita por Jesus, né, foi relatada por Mateus no capítulo 22, dos versículos de 1 a 14. Então ele nos diz: Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei o jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homens e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Essa frase, muitos chamados e poucos escolhidos, é o título do capítulo 18, que é esse que nós estamos vendo. Então, como nós estamos falando de parábola, de alegoria, de sentido figurado, então vamos começar entendendo. Então, parábola do festim de núpcias. Parábola já sabemos o que é, né? É uma fala alegórica, é uma fala no sentido figurado. Já sabemos o que é parábola. Festim é uma grande festa. Núpcias, sinônimo, bodas, casamento, tanto que em algumas traduções do Evangelho nós temos, né? Parábola das bodas. Então, bodas, casamento, núpcias, são 3 palavras sinônimas. Então, aqui o que nós temos? Nós temos aqui
um ensinamento do Cristo que diz respeito à união, né? Porque casamento é união. E quem se une? Quem se une? Pessoas que têm afinidades, pessoas que comungam dos mesmos gostos, pessoas que comungam dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos. Então, nós já percebemos aqui que essa parábola está dizendo respeito à união. Então, é o convite para estarmos juntos. É disso que a parábola trata. Como que nós temos certeza que aqui há uma linguagem figurada? Porque é meio óbvio, né? Porque nós não temos a figura do noivo, nós não temos a figura da noiva, né? Nós temos ali algo que está meio aleatório. Não há uma cena montada. Por isso é uma alegoria. Então, do que o Cristo estava falando aqui? Da união e do convite. Quem aceita convite? Aquele que comunga, né, dos meus pensamentos e sentimentos. Pois muito bem. Aí ele começa dizendo que o reino de Deus, ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei. Então, o reino dos céus. Então, também sabemos que reino dos céus não existe. Não existe um lugar geograficamente determinado. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque nós temos todas essas explicações, ou a explicação necessária que nos embasa a chegar a essa conclusão nas obras de Allan Kardec, nas obras dos Espíritos Superiores. Então, existe um lugar geograficamente delimitado no mundo espiritual? Não, não existe. Tanto que o Cristo usa a palavra que o reino dos céus é semelhante. É semelhante. Então, ele está falando da festa. Então, esse reino dos céus diz respeito a uma união, a convites. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos pegar aqui alguns personagens dessa parábola. Quem são os primeiros servos? E o que nós temos na parábola? Então, o rei manda que os servos vá fazer o convite. Então, primeiro, eles voltam, ninguém aceita o convite. Para a festa, para a união, ele manda outros servos. Então, quem são os primeiros servos? Segundo a maioria dos estudiosos, os primeiros servos são os profetas da primeira revelação. Eles são os primeiros servos. Quem são os primeiros convidados? Nós estamos seguindo a parábola. E nós vamos fazer uma sequência lógica para a gente conseguir entender essa linguagem figurada da parábola. Então, os primeiros servos, os profetas da primeira revelação ou do Velho Testamento. Os primeiros convidados, os judeus. Os judeus foram os primeiros convidados. É sabido que a nação judaica, em sua grande maioria, não aceitava o Cristo ou não aceitava Jesus como sendo o Messias, como sendo o enviado de Deus para libertar o povo. Porque para eles, o Messias viria para determinar ali um reino material, formando um grande exército, armando esse exército e guerreando. E Jesus não passava de mais um homem da Galileia. Seria mais um profeta. Bartolomeu dizia que não saía nada de bom de Nazaré. Então Jesus era mais um no meio de outros tantos profetas. E Jesus, tranquilamente,
com toda a sua humildade, ele continua o seu trabalho. Quem são os segundos servos? Aqueles que vão novamente fazer o convite para a união. Esses são os discípulos do Cristo. Esses são aqueles que o Cristo preparou para levar a boa nova. E como que nós sabemos que são os discípulos do Cristo? Porque o Cristo dizia, ide e pregai. Ide e pregai. E o Cristo dizia, eu vim para as ovelhas perdidas da cidade de Israel. Os primeiros convidados. Então assim nós vamos montando e vamos deixando mais clara essa parábola. Então o Cristo disse, ide e pregai. Os segundos servos são os seus discípulos. Aqueles que agora saem em busca de todos. Porque o rei fala, vá nas encruzilhadas. Qual é o significado dessas encruzilhadas? Quer dizer, vá para todos os lugares. Convide a todos. E ele diz, bons e maus. Então, o sentido do bons e maus é, todos estão convidados para a festa, para a união, para a comunhão de pensamentos, para a comunhão de sentimentos. Todos estavam convidados. Quem eram então os outros convidados? Todos nós. Todos nós. Quando Cristo dizia, ide e pregai, quem que nós temos, né? Que são aqueles vultos mais conhecidos nossos, né? Que estavam ali mais próximos da Boa Nova, próximos do Cristo, porque o Cristo continuava com os seus ensinamentos. Ele preparava os discípulos para levar a Boa Nova e para levar a todos em todos os lugares. É este o significado da parábola. Vá nas encruzilhadas ou nos lugares mais longínquos, porque todos são convidados, independentemente da crença de cada um. Porque o Cristo não trouxe nenhuma religião. As religiões foram criadas pelos homens. Ele não trouxe. Ele trouxe este convite. O convite foi feito a todos nós. E esta expressão reino dos céus? De onde veio? Essa expressão foi criada por João Batista. E Jesus se apropriou dela. E utilizou essa expressão muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E por que ele usou essa expressão? Por que ele usou essa expressão? Porque ele estava mostrando, ou ele estava tentando mostrar para nós um outro lado. Um outro lado. Porque toda aquela realidade que se vivia naquela época, as lutas, as guerras, a servidão do povo, tudo isso gerava ali no povo uma revolta muito grande, tanto que era aguardado o Messias que iria lutar, e não o Cristo, que vem falar de um reino espiritual. Ele não vem pregar um reino material, ele vem pregar um reino espiritual. E ele fala, meu reino não é deste mundo. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, nós já não compreendemos naquela época lá o que ele estava dizendo. Porque ainda não tínhamos uma capacidade intelectual e nem espiritual para conseguir entender o que seria um reino que não era deste mundo. Se não era deste mundo, era da onde? Então o Cristo vem e veladamente começa a revelar para nós uma outra realidade, uma outra forma de enxergar a vida. E na parábola ele continua dizendo que alguns convidados foram embora, ignoraram o convite. Outros foram para suas casas ou foram para os seus negócios.
Qual é a interpretação que nós podemos dar disso? Aqueles que ignoraram, tudo bem, ignoraram. Outros foram para casa, outros para os seus negócios. São aqueles convidados que optam mais pelos interesses materiais. Então, eu não aceito o convite do Cristo. Eu continuo com a minha vida material. Quando nós fazemos essa interpretação, isso não quer dizer que nós devamos largar tudo que nós temos. Porque todos nós somos os discípulos do Cristo? Somos. Todos nós somos os discípulos do Cristo. Todos nós estamos sendo preparados por Ele também. De que forma? Nós estamos estudando, nós estamos buscando a revelação dessas parábolas. E quando nós fazemos isso, nós estamos aceitando o convite do Cristo. Porque nós também somos convidados e também somos discípulos. Por quê? Porque quando Ele disse, ide e pregai, Ele falou isso para todos. Ah, mas então como eu vou pregar hoje no nosso dia? Como eu vou pregar o Evangelho? Eu vou estudar, eu vou sair, eu vou fazer palestra, eu vou falar na rua, eu vou falar com as pessoas? Também. Aí nós trazemos Francisco de Assis. O que ele disse? Ide pregar o Evangelho. E se preciso, use palavras. É o entendimento dos ensinamentos trazidos pelo Cristo e o vivenciar. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo de Cristo. Aqueles, então, que escolhem o lado material ao espiritual, não significa que nós devemos largar tudo. Porque nós estamos encarnados para sermos úteis. Nós estamos aqui para ser úteis. Úteis um ao outro. Nós estamos aqui para servir dentro das nossas possibilidades qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Independentemente de raça, de crença, de qualquer coisa. A palavra nossa, na nossa encarnação, é utilidade. Nós estamos aqui para ser úteis. E na parábola, ele continua dizendo que o rei, então, sabendo, né, de que alguns servos foram ultrajados, outros foram até mortos. Essa é uma parte bem interessante da parábola, bem interessante. Porque como a gente já percebeu, Cristo diz, o reino dos céus é semelhante a um rei. Ninguém está falando que Deus é semelhante àquele rei. Porque não é. Porque não é. Ninguém aqui está falando de Deus. A parábola não está falando de Deus. Ele está falando que o reino dos céus é semelhante. Deus praticaria algum ultraje contra nós? Nunca. Nunca. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a este rei, esta alegoria que Jesus trouxe. O reino dos céus é algo que nos convida a entrarmos nessa comunhão de pensamentos, de sentimentos, em união. União entre nós, encarnados, união entre nós, encarnados e os desencarnados, e entendendo esta união, entendendo esta comunhão como uma união não apenas de sentimentos, de pensamentos, mas de propósitos, que é a utilidade. O reino de Deus nada mais é do que a nossa paz de espírito, a nossa liberdade de espírito. O reino dos céus é aquele sentimento que nós temos quando nós auxiliamos alguém que precisa. Aquela felicidade que nós sentimos, isso é o reino dos céus. Aquela alegria que nós temos quando algo positivo acontece.
aquela tristeza que nós sentimos quando nós vemos alguma coisa, alguma reportagem, seja o que for, e nós nos imbuímos de colaborar de um modo positivo com aquilo que está acontecendo, isso é o reino dos céus. O reino dos céus é algo que nós estamos construindo dentro de nós. E quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais nós entendemos, nós buscamos o equilíbrio entre o nosso lado material, que é necessário. Porque se nós temos o objetivo de sermos úteis, nós não podemos ser parasitas da sociedade. Nós estamos aqui para trabalhar, para produzir, para ganhar dinheiro sim, e para nos conscientizarmos de que tudo, exatamente tudo que nós temos nos foi emprestado pela espiritualidade para que nós façamos um uso com utilidade de tudo isso. Com utilidade. Ainda com relação aos servos que foram ultrajados, que foram mortos, o que nós trazemos para a realidade é o cristianismo primitivo. Porque o cristianismo primitivo, ele foi marcado por grandes mártires. Por exemplo, Estevão, né? Estevão, com certeza todos já leram o livro Paulo e Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Tivemos também Tiago, irmão de Jesus. Tiago foi açoitado, foi apedrejado, e como ele resistiu, ele foi morto a pauladas. O que nós podemos concluir dessa parábola? Ainda, para fechar esta ira, né? Desta figura do rei, que sabedor do que tinham feito com os servos, ele então ataca. O que nós temos? Nós temos a invasão por Roma, nós temos a perseguição de Roma, nós temos a destruição de Jerusalém. Esta parábola do Cristo é uma parábola profética. O Cristo profetizou o que ia acontecer. Porque nós vemos depois de tanto tempo exatamente aquilo que ele disse aconteceu. Exatamente isso aconteceu. Então, todo essa fantasia e essa linguagem figurada traz para nós o fortalecimento da nossa fé. Porque nós somos capazes de compreender, porque o estudo nada mais é, o estudo lógico e racional nada mais é do que ir montando o quebra-cabeças dentro da história. Porque tudo está devidamente anotadinho para nós. O que nós precisamos é pegar as situações e ir juntando, e nós chegamos aqui na nossa realidade. E quando aqueles convidados aceitam o convite, eles estão lá reunidos, o rei entra e vê que uma pessoa não está trajado com a veste nupcial. Então ele chega até essa pessoa e diz: meu amigo, como conseguiu entrar sem estar com a veste nupcial? Então já vimos que essa história criada pelo Cristo foi uma profecia, e nós estamos desvendando essas palavras que estão no sentido figurado. Ora, se o Cristo estava falando de uma união, festa, alegria, quem se une? Quem está comungando de mesmos pensamentos, de mesmos sentimentos. Uma pessoa não estava. O significado dessa veste nupcial: aquele não tinha afinidade para o local.
ele professava o Cristo da boca para fora, mas no seu íntimo, ele não cabia naquele ambiente. Então o rei diz a ele: meu amigo, como você conseguiu entrar? Ele fica calado, ele nada responde. O rei então diz: atai-lhe mãos e pés e coloque-no para fora, onde há choro e ranger de dentes. Aqui também, colocar para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, nós encontramos inúmeras interpretações, né? Inclusive que caberia numa encarnação. Qual é o contexto aqui dessa parábola? Quando nós estudamos os ensinamentos do Cristo, nós precisamos estudar sempre contextualizando as coisas. Porque quando nós pegamos uma coisa individualmente, fatalmente nós corremos o risco de nos contrapor a algo que está escrito ou que o Cristo falou. Por isso nós precisamos fazer a junção do estudo. Por isso a importância do estudo sistemático e metódico, para que nós consigamos montar esse quebra-cabeças. O que é essa treva? O que são as trevas? O que são as trevas? É a treva da ignorância. É a treva da ignorância. É a treva do desconhecimento. Porque quando nós desconhecemos os ensinamentos do Cristo, nós nos acabamos na nossa vida material. Nós não somos capazes de entrar num equilíbrio entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Quando nós estamos na treva da ignorância, nós não somos capazes de entender ou de reconhecer a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Nós somos espíritos. É essa a nossa natureza. E quando nós saímos da treva da ignorância, quando nós tomamos consciência da nossa natureza, que é espiritual, de que somos espíritos, todas as situações da nossa vida são vistas por nós de uma maneira diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque quando nós enxergamos a situação apenas com os olhos da matéria, ou apenas levando em conta a matéria, nós temos um entendimento. Quando nós enxergamos com os olhos de espíritos que somos, nós enxergamos a situação de um modo diferente. Por quê? Porque nós entendemos o porquê nós estamos aqui. Nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Não é trabalhar e pagar conta. Não é isso. Nós não podemos nos resumir e reduzir a isso, porque não é isso. Treva da ignorância. Quando nós estamos na ignorância, nós estamos travados, nós estamos amarrados. Nós não conseguimos ampliar a nossa visão das situações. E como consequência, choro e ranger de dentes. Quando nós não temos uma visão ampliada, nós entramos no estado de sofrimento. Quanto mais ignorantes nós somos, mais nós sofremos. Nós, que somos espíritas, nos valemos da doutrina espírita para conseguir compreender as falas do Cristo. E a doutrina espírita também traz para nós, como ela mesma, nos cobra a racionalidade e o bom senso, ela também fecha em todas as situações que nós estudamos os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Ela também se fecha junto. Por quê? Qual é esses ensinamentos que nos tiram das trevas? Os ensinamentos que o Cristo trouxe. E o que ele trouxe? Ele trouxe para nós a existência de um único Deus, a imortalidade da alma,
pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, a comunicabilidade, né, entre nós, chamados de encarnados, e os chamados desencarnados. Ele trouxe tudo isso para nós de uma forma velada, através das parábolas. Através das parábolas. E o que é a doutrina espírita? Quais são os 5 principais princípios da doutrina espírita? São 5. Exatamente o resumo de tudo o que o Cristo trouxe. O primeiro princípio da doutrina espírita, a existência de Deus. O segundo, que somos imortais, Cristo falou. Pluralidade dos mundos, Cristo disse, há muitas moradas na casa do Pai. Pluralidade das existências, João Batista e Elias, vocês não o reconheceram. A comunicabilidade entre nós, a mediunidade. Então a doutrina espírita, ela tem todo o material de que nós necessitamos para a compreensão dessas alegorias. E na última frase dessa parábola, Mateus diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que muitos os chamados? Porque todos nós aceitamos o convite do Cristo, independentemente da religião que nós professemos. Uma casa espírita recebe católicos, recebe evangélicos, recebe protestantes, porque o papel da doutrina espírita é ampliar a nossa visão. O papel da doutrina espírita não é fazer proselitismo. O papel da doutrina espírita é ser uma ferramenta útil para a nossa compreensão. E qual é o significado muitos os chamados, poucos escolhidos? Todos nós fomos chamados. Aceitamos o convite para esta grande festa, para esta comunhão de pensamentos e de sentimentos, para esse casamento. Casamento é união. Todos nós aceitamos. Todos nós aceitamos. Por que poucos os escolhidos? Ah, porque a espiritualidade achou um mais bonitinho, o outro mais feinho, escolheu o mais bonitinho? De jeito nenhum. Aí trazemos, olha aí, uma outra frase do Cristo. A cada um segundo as suas obras. É por isso que quando nós estudamos, nós precisamos fazer esta contextualização das falas do Cristo. Porque senão nós pegamos uma coisa aqui, nós pegamos outra lá. Não. É preciso fazer uma contextualização para conseguir chegar num resultado de entendimento lógico e racional. Qual é o convite do Cristo para nós? Parábola das bodas ou do festim de núpcias? É o convite que o Cristo nos fez e nos faz todos os dias. Convite para quê? Para que nós sejamos também seus discípulos. De que forma? Através dos nossos comportamentos, através dos nossos exemplos. É fácil? Não, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Mas é possível. É possível. Ah, mas como que você pode afirmar que é possível? Porque nós aceitamos o convite. Se nós aceitamos o convite, nós estamos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos com a espiritualidade. Então, nós somos capazes, sim. É possível, sim. Por que não é fácil? Não é fácil porque requer de nós renúncia, requer de nós mudança de hábitos, mudanças de pensamentos. Por isso que não é fácil. Mas é possível. Porque se nós aceitamos o convite, nós aceitamos também essas, entre aspas, condições de nós sermos dignos de continuar nesta grande união. E nós somos. E nós ainda somos privilegiados porque temos a doutrina espírita para nos auxiliar nesta compreensão. Nós temos a doutrina espírita.
E a doutrina espírita, além de nos auxiliar na compreensão, ela também nos abriu as portas para uma realidade de que aceitamos o convite, estamos aprendendo, estamos tentando ali mudar os nossos comportamentos, que nós estamos fazendo isso. Aí nós nos lembramos de uma outra fala do Cristo, quando ele ia desencarnar, e um dos discípulos disse a ele: Mestre, como os seus discípulos serão conhecidos? Porque eram vários, né? Eram muitos. Nós temos até lá no Evangelho de Lucas que Jesus preparou 75 discípulos e disse a eles: ide e pregai a boa nova. É claro que esse número também não é um número exato, é uma forma de se entender que muitos discípulos ficaram, e não naquele número reduzido de 12, ou 15, ou 20, ou 30, não. E quando perguntaram a ele: Mestre, como nós vamos conhecer os seus discípulos? Ele disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós ainda temos pouca noção do que seja amor, mas nós já conseguimos amar. Nós já amamos os nossos familiares, lembrando que o que é amar? Amar é respeitar, amar é cuidar, amar é estar junto, amar é respeitar as diferenças, respeitar as opiniões. E a doutrina espírita que nos auxilia, mostrando para nós a nossa verdadeira realidade, o porquê sairmos das trevas da ignorância. Ela também nos diz lá no Evangelho, né, aquela frase maravilhosa, né? Como se reconhece um espírita? Reconhece o espírita pela força que ele faz para dominar as suas más tendências e se transformar moralmente. Esses somos nós. Esses somos nós. A parábola de hoje só veio dizer para nós: olha, todos vocês estão convidados, todos vocês aceitaram o convite, então alimentem esta comunhão de pensamentos, esta comunhão de sentimentos e de pregar a boa nova. A boa nova não tem nada de supersticioso, não tem nada de sobrenatural, só tem o nosso comportamento, baseado no amor, no respeito, na renúncia que muitas vezes nós precisamos ter e no equilíbrio que nós precisamos aprender a ter entre matéria e espírito. Talvez esse equilíbrio entre um e outro seja uma das tarefas mais difíceis para nós, mas é possível. Então, nós aceitamos o convite do Cristo. Peguemos a doutrina espírita como essa grande ferramenta que nos auxilia a compreender, porque a doutrina espírita vem e diz: olha, faça o bem porque você está fazendo o bem para você mesmo. Perdoe o outro porque você não está perdoando o outro, você está se perdoando e deixando ir embora qualquer tipo de sofrimento. Aproveitemos essa doutrina maravilhosa que os Espíritos nos trouxeram, com esses ensinamentos maravilhosos que o Cristo nos trouxe, mas numa linguagem figurada, e vamos agora decodificar os ensinamentos do Cristo. E mais do que decodificar, vamos colocar em prática, devagar, tendo a consciência de que nós somos espíritos, somos imperfeitos, mas perfectíveis. É possível? É possível. Que Jesus nos abençoe.